Eu me lembro, inclusive, que eu tive um caso, né, quando eu advogava, na área de família, que eu consegui, no meu escritório, como advogado, reconciliar um casal. Vive até hoje lá na minha cidade. Eles dois têm por mim assim uma admiração que você não tem ideia. Se eu fosse um incendiário, eu botava fogo para lá, um deles ia ser meu cliente e tal, né? Obtive uma conciliação no meu escritório, reconciliação vive até hoje lá na minha cidade. Então, são coisas do tipo, né? Às vezes o advogado ele atua até como psicólogo ali naquele momento, né? Também tem. Uma conciliação, numa questão dessa. Mostra a realidade da vida, às vezes é mais experiência de vida. Calma, gente, vamos devagar, pensa melhor, não é? É verdade. Então, é verdade. Agora, doutor Wilson, hoje a Justiça do Trabalho ela já tem o Centro de Conciliação e é um servidor quem faz. Então está dentro da minha diretriz, eu nem sabia que tinha isso lá. No segundo grau, a Justiça do Trabalho já tem isso. Já tem, né? Tem. Agora, doutor Wilson, para a gente finalizar, já estamos, tá excelente o bate-papo, mas chegando já aqui a gente pode amanhecer o dia. A gente amanhece, né? Vamos amanhecer o dia, vamos tocar o barco. Pode continuar em outra oportunidade, mas fica à vontade. Mas na sua obra também, o senhor fala, quando o senhor fala de acesso à justiça, o senhor fala dos meios alternativos de resolução de conflito, né? Sim. Mediação, arbitragem. Como é que o senhor vê isso como uma questão de acesso à justiça? É o que hoje se chama, usando linguagem de autores americanos, justiça multiportas, né? Eu não tenho nada contra isso não, né? Eu acho que é importante, eu diria até que é fundamental. Agora, o que tem que ser visto com cuidado é o seguinte: você não pode exigir que as pessoas sejam forçadas a um acordo antes de procurar a justiça. Inclusive, na área trabalhista, você deve estar recordado, havia uma norma que o Supremo declarou inconstitucional com aquelas câmaras prévias de conciliação. Isso, lembra? Tinha que se submeter coisa desse tipo. Prévia, coisa desse tipo que eu acho que realmente não pode. Tá? Ou você convence as pessoas, né? Isso também é uma questão cultural. Né? No Japão, né, a cultura da conciliação é profunda. Um japonês, quando está em um conflito com o outro, não consegue resolver aquele conflito no acordo e vai para a justiça, assim, no último caso, e com vergonha. Então, é uma cultura diferente. Então, falando em cultura, a gente pode também, né, tentar essa cultura, mas cultura se forma com o tempo, não se muda a cultura do dia para a noite, não é? É outro fator que pode ser mudado na cultura latino-americana, particularmente na brasileira. Mas, infelizmente, hoje não é essa. Tá? Se não é essa, eu não posso fechar as portas da justiça para criar bloqueios processuais, né, que entraria dentro do contexto de interesse de agir, só tem interesse de agir quando procurar. Porque isso é muito complicado. E tem causas, inclusive, que isso não pode ser feito em hipótese alguma, como as causas urgentes. Não é? Sim. Se você tiver uma norma desse tipo, se o dia ela sair, ela for constitucional, se considerar constitucional, você tem que ter uma cláusula de exceção para dizer, olha, quando for um caso de uma tutela urgente, isso não se aplica, tá? Medida cautelar necessária, medida antecipatória necessária. Vou dar só um exemplo na questão da área de saúde. Né? Tem causas que a pessoa vai, e outra coisa, o magistrado tem que ter muito cuidado com essa questão de princípios e garantias. Sim. Né? Citar para garantir o contraditório, como um caso que eu conheço aqui na Bahia, de um magistrado que fez isso, garantiu o direito de defesa. Não, vou garantir o direito de defesa, 15 dias. Né? Antes dos 15 dias, o advogado trouxe o atestado de óbito. A parte não tem tempo para esperar, né? Então, são coisas. Ele não deve ter dormido sossegado por muitos anos, não é? Então, assim, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Mas, assim, no geral, né, nada contra, né, essas tentativas de conciliação, de acordo, de mudar a cultura das pessoas. Tudo que for mecanismo, né, com razoabilidade, que busque eficiência, que busque solucionar conflitos, eu vejo positivamente. Tudo, tá? Não tenho restrições a isso. Agora, eu tenho uma dificuldade com a arbitragem. Uma dificuldade assim, né? Eu tinha um aluno que ele era do centro acadêmico e meio revolucionário, e quando eu era a favor da arbitragem, ele ficava indignado, não é?
Hoje ele é professor e fala, poxa, professor, como o senhor tinha razão. Eu tentei mostrar a ele que a arbitragem é um processo para rico. A arbitragem é cara. É cara. Então, porque o juiz do seu caso é o juiz do Estado. Quem paga está lá. O juiz da arbitragem você tem que pagar. Então, por que você... E não é barato. E não é barato. Então, por que é que você vai ser contra a arbitragem? Uma arbitragem que os ricos usem arbitragem o tempo inteiro, melhor para os que precisam da justiça do Estado. São processos a menos aqui para o juiz julgar. Então, eu vou ter uma estrutura melhor. Então, assim, nada contra a arbitragem. Eu faço essa advertência, essa lembrança de que a arbitragem ela é inacessível para o pobre. É verdade. E mesmo para o remediado. Não é? Mas nada contra a arbitragem para quem pode pagar o árbitro. E lá não tem gratuidade de justiça. Não, de jeito nenhum. É tudo ao contrário. Lá não se fala disso. Algumas pessoas falam, mas a OAB poderia ter um órgão lá, arbitragem para pobre. Bom, se a OAB se dispuser a isso, não sei, não é? Seria algum órgão da sociedade civil para se dispor a ter cama de arbitragem para as populações pobres, seria até uma boa ideia também. A questão é saber até onde isso é possível na prática, tá? Mas fica aí a ideia, nada contra. Então, em resumo, essas questões alternativas são todas vistas, as vejo positivamente. Tá? A minha única preocupação é querer condicionar o acesso à justiça como interesse de agir a tentativa prévia de conciliação antes do processo. Sim, tá? sim. Posso até admitir como um ato voluntário, mas não como um ato forçado, porque isso é uma barreira que está se colocando com relação ao acesso à justiça. É verdade. Isso é verdade. E ela não tem fundamento constitucional. Não tem. Essa é uma barreira realmente ruim, sem dúvida nenhuma. Eu vejo negativamente nesse ponto. Mas eu acho que esses meios chamados... A crítica é que a alternativa devia ser a justiça, né? Esses meios deviam ser primários. Tudo bem, não tem problema. Tá? Eu acho que está tudo dentro de um contexto. Tá? Sim, não tem esse negócio. As pessoas vão escolher aquilo que possam ser mais útil aos seus interesses, né? Dentro da razoabilidade e dentro da moralidade, não é? Vamos dizer assim, não é? Exatamente. Mas, doutor Wilson,